Houve um tempo em que a futura mãe fazia planos para o umbigo da criança. Eram tantos ditos populares. Quando a mãe queria saber se o filho queria ser aviador, podia queimar o umbigo e soltar no vento. E quando queria ser fazendeiro, ela enterrava na porteira da fazenda. Né? Quando ela não queria que ele saísse de perto dela, enterrava no quintal. Pode aguardar, né? Se rato roer, carregar, diz que vira ladrão. Elo entre a mãe e o feto, o cordão umbilical tem a função essencial de levar nutrientes ao ser humano em formação. Um pedaço do corpo da gestante que no passado era inocentemente descartado depois do parto, mas que nos últimos anos ganhou o status de objeto de estudo da comunidade científica internacional. Essa história começou 25 anos atrás nos Estados Unidos com a criação do primeiro banco de cordões umbilicais do mundo. 3 anos depois, na França, o primeiro sinal de que o armazenamento de células-tronco retiradas do cordão no momento do parto poderia salvar vidas. Um paciente foi curado de uma forma agressiva de anemia graças ao inovador e revolucionário procedimento. Essas imagens, cedidas por um banco particular de cordões umbilicais, revelam em detalhes como as células-tronco são coletadas e armazenadas. A gestante que contrata o serviço leva para a maternidade um kit como este, com agulhas e uma bolsa para armazenar o sangue que será retirado do cordão. O procedimento para a coleta das células-tronco é feito pelo médico no momento do parto e dura cerca de 5 minutos. A mãe tem que saber que é muito importante ela fazer essa coleta, porque são células coringas que têm a capacidade de regenerar todos os tecidos do nosso corpo humano. Então, nós sabemos que hoje essas células coringas, elas existem em todos os nossos tecidos. Nos bancos, as células-tronco dos cordões umbilicais são mantidas a uma temperatura de 196 graus negativos e pesquisas indicam que podem ser preservadas por pelo menos 25 anos. Hoje, com a grande tecnologia, nós já sabemos que essas células já têm um poder de ficar no nitrogênio líquido, a menos 196, de forma infinita, de muitos anos. A gente fala que tem 25 anos pelo fato de ser o tempo do primeiro banco dos Estados Unidos. De cada cordão umbilical, os pesquisadores conseguem retirar até 1 bilhão de células. Parte é de células-tronco, que podem ser usadas para curar uma série de doenças. Uma das maiores descobertas da história da medicina. Se eu tiver um corte e perder um pedaço de pele, se eu tiver um acidente, perder um pedaço de osso, se eu vir a ter uma leucemia, os infartos, as doenças do coração, que são as primeiras mortes do nosso país e do mundo, nós vamos ter essas células guardadas para, se caso precisar, vai ter disponibilidade imediata nos bancos privados. Nós temos mais de 40 doenças do sangue, doenças hematológicas, como linfomas, mielomas, anemia falciforme, anemia de Fanconi, doenças autoimunes como lúpus, que já se faz o transplante com as células do cordão umbilical. Angélica, grávida de 6 meses, decidiu guardar as células-tronco do cordão umbilical da filha. A decisão foi tomada junto com o marido. Leonardo quer proporcionar à pequena Helena, que vem por aí, a tranquilidade que as descobertas da medicina são capazes de garantir. A gente não sabe como vai ser a cara da medicina daqui uns 20, 30 anos. Então a gente quer que pelo menos naquela oportunidade, ela, se vier a ter algum problema, ela tenha condições de ter vamos dizer assim, uma carta na manga, né? Uma ideia para poder fazer o uso, como também esse cordão ele pode ser utilizado para outros parentes das nossas famílias, se caso der compatibilidade. Segurança que tem preço. Os bancos de cordões umbilicais particulares cobram em média R$ 3.500 para coletar e processar as células-tronco. Para mantê-las, é cobrada uma anuidade de R$ 600. Bancos públicos, o Brasil tem 5. Nos próximos 2 anos, o Ministério da Saúde pretende criar mais 7 centros. A ideia é formar uma rede pública e que os procedimentos de coleta e de armazenamento das células-tronco sejam pagos pelo Sistema Único de Saúde. A diferença é que, nesse caso, o material coletado vai entrar numa fila única, como a dos transplantes de órgãos. Se você doar e ceder o seu sangue do cordão umbilical ao banco público, tá? O que deve ser feito também, você não vai ter disponibilidade imediata para o seu filho se ele caso precisar. Você vai ter que ir para uma fila de espera.
Se pudesse, na época, Rúbia teria armazenado as células-tronco do cordão umbilical que a ligava ao pequeno Enzo. É uma forma de você, futuramente, se você precisar, é um meio que você pode estar recorrendo. Não há dúvida de que células-tronco do sangue do cordão umbilical não pode ser jogada no lixo. Tá? Se as pessoas jogam, é por falta de informação.